Exatamente a mensagem que eu trouxe foi sobre ele, o testemunho dele, a salvação do Senhor que chegou na vida do profeta Isaías. E hoje nós temos por testemunho a vida dele. Isaías capítulo 6, irmãos, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Fala da visão de Isaías e seu chamado. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra seja cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com a pinça. Com a brasa tocou-me a boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: envia-me aqui, eis-me a mim. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Pai, eu quero te agradecer pela sua palavra, Pai. Tua serva já intercedeu pela minha vida. Eu quero glorificar o Senhor, Pai, porque nada nós podemos fazer sem o Senhor. Aleluia. E assim, Deus, que eu te oro, Senhor, te agradeço e te peço que pela tua graça, Senhor, seja um canal teu esta noite, para a honra e glória do teu nome. A igreja do Senhor diz: amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, nós sabemos, como o irmão Horácio disse, que o profeta Isaías anunciou a vinda do Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, o profeta Isaías, antes dele receber o chamado, ele primeiro, irmãos, teve um encontro com Deus. Primeiro, lhe foi perdoado os seus pecados. Primeiro, ele tornou-se um servo de Deus, para depois o Senhor o capacitar para o seu chamado. Então, Isaías, irmão, significa Jesus salva, Jeová salva. O estado civil de Isaías era casado. E precisamente no capítulo 8, versículo 3, fala da sua mulher, que era conhecida como profetisa. O profeta Isaías tinha filhos, e diz a palavra, um nome bem esquisito, mas era exatamente esses: Sear-Jazub, que significa um remanescente e voltará. Também Maé-Shalai, Ras-Baz, até os despojos. Esse nome tem significado na história de Israel. Isaías tinha um pai por nome Amós, mas não era o profeta Amós aqui que a gente está falando. E Isaías também era sobrinho de um rei chamado Amazias. Era aristocrata, que quer dizer de classe elevada, e tinha um parentesco com a corte, E ele era primo do rei Uzias. Então, o papel do profeta era animar o povo em tempos difíceis, seja merecidos ou imerecidos. Através do profeta, Deus falava e oferecia perdão quando o povo pecava, e renovava a promessa da aliança aos seus antepassados. Quem aqui já leu o livro de Isaías sabe que a primeira parte do livro, a vida do profeta, trata do seu chamado, suas mensagens contra as nações e também enfermidades e sobre a cura de Ezequias. A segunda parte do livro de Isaías trata da libertação do povo de Deus. Então, uma profecia acerca do Messias
né? Louvado seja Deus, né? Do anúncio da vida do nosso Senhor e Salvador. Então, na época de Isaías, o domínio era da Assíria, né? E a prática que havia na Assíria, irmãos, eram práticas mundanas de rebeldia, hipocrisia, corrupção e idolatria. Era um povo desobediente a Deus. E outras nações, além da Assíria, elas se rebelaram contra Deus, que foi a Babilônia, a Assíria, Filístia, Moabitas, Damasco, Arábia e Tiro. Exatamente no capítulo 5, a gente vê os ais de Isaías. Aqueles ais que chamam a atenção do povo para se voltar para Deus quando ele diz: ai dos gananciosos, ai dos beberrões, ai dos zombadores de Deus, ai da corrupção moral, ai dos orgulhosos que vivem segundo o seu próprio entendimento. Então dá para se ver aqui, irmãos, que era um tempo de crise. Um tempo de crise na política, na economia, na família, na igreja, na finança e no coração do homem. Dá para se notar que, irmãos, o profeta Isaías, né, que vivia na época do rei Uzias, que teve um reinado próspero, diz a palavra, e de longo período. Porém, Uzias morreu. Isaías, precisamente, um jovem de 18 a 20 anos, que tinha um parentesco com o rei, e ele imaginava assim: minha vida está feita. Quando eu vivo na corte, eu coopero com o rei, então eu tenho um futuro brilhante aqui na corte. Eu vou poder trabalhar para o rei, né? O meu futuro profissional está garantido, né? Eu vou viver uma vida próspera, assim como o rei vivia. Só que houve um luto. O rei morreu. O rei Uzias morreu, né? E o desespero tomou conta do povo, e principalmente de Isaías. Porque todas as suas esperanças ele viu por um fim. Tudo que ele pensava em conseguir através do seu parente, irmãos, agora não existe mais. Sabe aquela frase que diz: o mundo desabou, o chão fugiu dos meus pés? Foi como aquele Isaías se sentiu. Então, Isaías entrou em crise, né? Em crise, vendo a nação daquela forma, né? Vendo, irmãos, que os ricos eram cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. Essa era a situação financeira daquela nação. Mas acontece, irmãos, que Isaías, ele não olhava muito para essa questão, porque ele era do parentesco do rei. Então, Isaías não passava crise financeira. Mas agora, irmãos, ele começou a passar. Porque em quem ele botava a confiança, morreu, partiu, né? Então, ele começou a observar a crise moral, irmãos, onde as pessoas chamavam luz de trevas e trevas de luz. Isaías, através do sofrimento que estava passando, viu a crise que estava na política. Isaías olhava para o trono estava vazio, seu parente, o rei Uzias, havia falecido, né? E agora ele passa a ter uma crise espiritual. Porque, irmãos, o povo estava pior do que os animais irracionais. Porque o boi conhecia o seu dono, mas o povo não conhecia o seu Deus. Então, nesta hora, Isaías estava em crise. E para onde olhar na hora da crise? E nós não somos diferentes de Isaías. Nós passamos crises. Crise na família, crise com o filho, com o casamento, crise pessoal, irmãos, crise no trabalho, financeira e até espiritual. E o que fazer? Para onde ir? Para onde olhar? E foi nesse exato momento que Isaías entra na casa de Deus, que Isaías entra no templo e olhou para cima e depois olhou para dentro dele e viu Deus. Diz a palavra que Isaías viu Deus sentado no seu trono, na sua majestade, na sua santidade, e ali os serafins sobrevoando, dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra seja cheia da sua glória. Então, na hora da crise, nós precisamos olhar para Deus. Necessitamos olhar para Deus. Eu sei que era para a gente olhar
irmãos, independente do que passamos. Mas sabe por que nós olhamos quando passamos dificuldade? Porque é nessa hora que nos é revelado que nós não somos nada. É nessa hora, na hora da dificuldade, na hora da crise, que nos é revelado o quanto a gente é pequeno e o quanto Deus é grande. É nessa hora, irmãos, porque o nosso coração se quebranta. Nós começamos a ficar sensíveis, nós choramos, nós pedimos socorro, nós queremos ajuda, queremos proteção. E foi exatamente isso que aconteceu com Isaías. Então, ele olhou e estava ali. Aquele que ele contava que ia dar a mão para estruturar a sua vida, para ter uma vida próspera em finanças. E nós sabemos que dinheiro gera poder na cabeça do homem. Mas acontece que agora o trono estava vazio. Mas quando Isaías entra no templo, na casa do Senhor, o Deus revelou-se a ele, mostrando que o trono da terra poderia estar vazio, mas o trono de Deus sempre será ocupado. E ele não só governa os céus, mas ele também governa a terra, porque ele é soberano, ele é absoluto, ele é o nosso Deus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, esse é o nosso Deus, que não perdeu o controle nem o comando da nossa vida. Né? Quem de nós aqui, se fosse se autoanalisar, ou se a gente fosse conversar um com o outro, não está diante de uma situação que nada pode fazer? Porque essa é a situação do ser humano. Não tem domínio nem controle sobre, irmãos, às vezes o mínimo que seja algo para resolver. Mas o nosso Jesus, ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Deus, irmãos, que se fez carne. Jesus é esse. E ele está no controle de tudo, comanda a natureza, nos comanda. Irmãos, os demônios estão sob sua autoridade. Por quê? Irmãos, precisamos lembrar, assim como Isaías lembrou, que o Senhor, irmãos, ele é Deus. Ele vive, ele é o Senhor dos exércitos, que está no comando e nas nossas batalhas. A maioria delas é ele que peleja por nós. Louvado seja Deus. Então, Isaías ali vendo aquela situação e dizendo, ai dos bêbados, dos devassos, dos arrogantes, aos que se acham dono do poder. Isaías, observando como estava a nação, ali dentro do templo, ele começa a olhar para ele. Porque quando a gente está diante de Deus, a gente reconhece quem ele é e quem nós somos. E o que exatamente o rei disse, né? O profeta disse, Isaías disse, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então aqui a gente traz a memória que tinha escrito em Romanos, capítulo 3, versículo 3, porque todos pecaram e afastados foram da glória de Deus. Então, o plano de Deus para resgatar Isaías e para nos resgatar continua de pé. O profeta foi resgatado por Deus e após o seu chamado, quando houve aquela manifestação do poder de Deus, que foi aquela brasa viva do altar, onde o próprio Senhor toca os seus lábios e o purifica do pecado, o purifica da iniquidade, é esse profeta que agora anuncia, né? Agora ele com uma vida nova, restaurado por Deus espiritualmente, reconhecendo quem Deus é, que começa a anunciar a vinda do Messias, né? Esse homem, irmãos, começa a reconhecer quem Deus é. Esse homem não só reconhece, como ele anuncia. Lá em João capítulo 1, versículo 1, diz quem Deus é. Deus é o verbo que se tornou carne entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Em Gênesis 3,15 diz que Deus é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Louvado seja Deus. E precisamente no capítulo 7 de Isaías, o versículo 14 diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará de Emanuel,
Deus conosco. Isso foi escrito pelo profeta Isaías no capítulo 7 da sua mensagem. Mas veja bem, ele anuncia o Jesus, né, o Messias que virá como Salvador. E em Mateus, capítulo 1, a gente vê a palavra do profeta sendo confirmada, irmãos, a partir do versículo 20, quando ali José, filho de Davi, recebe em sonho, né, em visão, ali um anjo, onde ele diz que ele não tema em receber Maria como mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho e chamará o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Aleluia. Então, tudo isso aconteceu, olhe só, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então o Antigo Testamento revela Jesus e o Novo Testamento é o próprio Jesus revelado. Louvado seja o nome do Senhor. E diz o versículo 24 que José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, né? E recebeu a Maria como sua mulher. E veja essa revelação do versículo 25. E não a conheceu. José não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito e pôs o nome de Jesus. Então, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, né? Ali houve uma gestação virginal, mas diz a palavra que José não tocou em Maria até que Jesus nascesse, né? O primogênito. Então, depois que Jesus nasceu, diz a Escritura que Maria foi esposa de José e gerou filhos. Está no capítulo 25 do livro de Mateus, capítulo 1. Você pode anotar, olhar na sua Bíblia, tem a edição paulina, em Bíblia considerada evangélica, que vai estar desse jeito o texto. Então, Jesus habitou por toda a terra fazendo bem. Jesus, os cegos viam. A gente sabe que os coxos andavam, os surdos ouviam, os leprosos eram purificados, até mortos eram ressuscitados pela palavra do seu poder. E o mesmo Jesus de ontem é o de hoje e de eternamente, porque nada é impossível para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, esse é aquele que lá no capítulo 1, versículo 21, João anuncia o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Deus nos amou de tal maneira que Ele deu a si mesmo. Ele se ofertou por nós, irmãos. E Deus ainda diz o capítulo 3, versículo 16, do livro do Evangelho de João: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E nós comprovamos que Jesus não se envergonhou para morrer no meu e no seu lugar. É por isso que a palavra diz que aquele que se envergonhar dele, ele se envergonhará diante do Pai. Porque o Senhor não se envergonhou quando foi ali estar em nosso lugar, caminhando pelas ruas de Jerusalém, irmãos, até a cruz, até o Getsemane, e ele ali era espancado, ele ali, irmãos, não recebia glória como sendo Deus, recebe no seu trono: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e aleluia, toda a terra seja cheia da sua glória. Jesus, que é Deus, agora se despoja de si mesmo, se esvazia de si mesmo para tomar a nossa pele e andar sobre as ruas, pregando sim o evangelho do Pai. Viu, fez sim maravilhas, mas acontece que para eu e você estar aqui e sermos purificados de nossos pecados e voltarmos a ter comunhão com Deus, porque todos pecaram, então todos precisam de aceitar Jesus
como Senhor e Salvador, isso foi um alto preço. Nós não fomos comprados por ouro, nem por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então, quando a gente olha para esse texto aqui, Jesus, ele não foi glorificado nesta hora, quando foi para a cruz. Ele tomou a nossa vergonha. Era o santo, irmão, sendo visto como imundo. Era o puro, aquele que era Deus, agora passa a ser um servo, mas um servo escravo, um servo que levava humilhação, vergonha no nosso lugar, porque diz a palavra que ele era zombado, chicoteado, em vez de água lhe deram vinagre. Então tudo isso era o plano de Deus, um propósito de Deus para o nosso resgate. Né? E nós temos que olhar para essa história e nos sentir muito amados, nos sentir amparados, porque às vezes, igreja do Senhor, os irmãos que estão escutando em suas casas, os vizinhos do nosso irmão Damião, quantas vezes as situações adversas da nossa vida, irmãos, faz com que a gente se entristeça e não queira mais nem viver, como se a gente fosse obra do acaso. Mas segundo a palavra de Deus, Deus quem nos criou. Não pense, por mais que eu chame minha mãe de mãe, meu pai de pai, segundo Deus os usou, mas pelo poder da palavra fui gerada. Se não fosse o poder da palavra, o homem e a mulher podiam coabitar e nada acontecia, porque depois que ele liberou, que através daquele casal se multiplicasse a nação, a madre de Eva se abriu. Aleluia. E é isso que nós temos que glorificar a Deus. Porque é pelo poder da palavra dele, pela vontade dele, que eu e você existe. Eu e você existe por propósito e plano do Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Pai Celestial. E ele veio para quem? Para quem Jesus veio? Para salvar de quê? Do nosso pecado. Lucas 19:10 diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Então, irmãos, o Senhor, ele levou sobre o seu corpo os nossos pecados, sobre aquele madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Jesus bebeu o cálice amargo da ira de Deus, para que eu e você pudesse beber da sua fonte de salvação eterna. Glória a Deus. Esse mesmo profeta, que a gente está vendo a história dele, viu a biografia dele, diz no capítulo 53, versículo 5, o profeta Isaías diz: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Louvado seja Deus. A obra de Cristo, ela é suficiente para a nossa salvação. Irmãos, a salvação é mérito de Cristo. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação é mérito de Cristo. Nós somos salvos pelo sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Agora somos salvos e agora temos que evidenciar a salvação. Porque muitos acham que somos salvos se dermos uma feira a alguém necessitado, se dermos uma medicação ao doente, formos visitar nos hospitais, nos abrigos, mas nós somos salvos pelo sangue que Cristo derramou na cruz do Calvário. Aleluia! Agora, os salvos evidenciam em obras. Então, o nosso espelho é Cristo. Então, as obras que ele fez, aqueles que seguem a ele, faz também. Isso foi palavra do próprio Jesus. Então é por isso que nós estamos aqui. Ele decide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Vem o irmão Horácio, vem aqui o irmão Mauro, vem aqui o presbítero Betinho e tantos outros, né? E discípulos anunciaram as escrituras, começou pelos profetas, juízes, discípulos. Aqui estamos nós.
dando continuidade à obra do Senhor, porque fomos chamados por Ele. O profeta Isaías foi chamado pelo Senhor. Diz a Isaías 6,8, né, que depois que ele ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então nós estamos aqui por, irmãos, ordenança do próprio Jesus, né? Quem rejeita essa palavra, rejeita o próprio Jesus. Então, a salvação é conquistada exclusivamente por mérito de Cristo, né? É pela graça de Deus. Então, quando Ele derrama aquele sangue precioso para remissão dos nossos pecados, para perdão dos nossos pecados, é necessário uma coisa: arrependimento. Não existe perdão sem arrependimento. Você vai perdoar do quê? Se a pessoa não está arrependida. Então é necessário que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, entregar a vida a Jesus e receberemos fielmente o seu perdão, como é promessa dele. Passamos a ter comunhão com Deus, paz com Deus, somos reconciliados com Deus. Não existe mais barreira entre nós e o Senhor. E agora, quando a gente faz essa entrega, irmãos, fazemos parte da família de Jesus, né? Da família dele. É uma nova vida, é novos hábitos, novos propósitos, é novo comportamento, nova maneira de viver, né? Como eu vi aqui o presbítero Betinho lembrando da vida do irmão Jerônimo, algumas pessoas que ele viu, né, antes de se converter e após a conversão. Então, Jesus nos proporciona uma nova vida, né? Há uma diferença daqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador, porque a palavra dele transforma. Não, o poder do seu Santo Espírito nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, Romanos 10:9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, às vezes a pessoa custa entender uma mensagem porque é de graça. Mas de graça, irmãos, que a gente fala isso, é porque muitos querem vender a salvação a preço até de dinheiro. Às vezes alguém vai pedir uma oração, né? E a pessoa já quer alguma coisa em troca. Isso não é bíblico. A obra do Senhor é de graça. É um favor imerecido que Ele fez por nós, né? Então, ali na cruz do Calvário. Mas nós temos que ter cuidado com essas coisas, né? E a Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós precisamos essa noite nos analisar. E foi falado aqui de festas mundanas, né? E quando eu sei disso, que quando começaram a pregar o evangelho para mim, não foi a primeira vez que eu ouvi o evangelho que eu compreendi. Eu passei algum tempo, mas todas as palavras que me foram ditas, nenhuma voltou vazia. Aleluia. Nenhuma delas, irmãos. Então, assim, são palavras que vêm de confronto para nós, porque a gente não vive o evangelho. Então, tudo que a gente escuta no evangelho é tudo contrário ao que a gente está fazendo. Então, a gente escuta, fica calado muitas vezes, mas aquela palavra ela vai penetrando dentro de nós. E como se foi falado nas festas juninas, e acho que foi ontem que eu olhei os stories do Instagram, e um dos destaques dos stories foi em São José do Sabugi, foi a cantora Eliane. Então, se os irmãos que a gente tem, os stories dos nossos irmãos, mas a gente também segue pessoas que são amigas da gente, mas que ainda não se converteram a Cristo. Então, ela, como um destaque, quando eu fui olhar o Instagram dela, tinha escrito assim: glória a Deus. Então, meus irmãos, quando eu fui evangelizada, ela era uma das cantoras que eu mais admirava. Uma das cantoras que eu seguia.
E quando eu fui para o São João aqui, eu recebi um autógrafo dela, tirei uma foto. Quando eu cheguei em casa, que eu tirei o autógrafo da bolsa, tinha assim, Eliane, que é o meu nome, né? Aí dizia assim, Jesus te ama e quer te salvar. Eu disse, essa mulher é crente? E o tempo passou-se. E cada vez mais eu fui observando e escutando a palavra que me era pregada. Então, eu olhei no Instagram dela, está lá, glória a Deus. Mas escuta, a verdadeira conversão no Senhor Jesus Cristo é a renúncia pelo pecado. Então, se eu tenho a minha boca, irmãos, eu posso ganhar rios de dinheiro. Paulo era riquíssimo. Mas quando ele se converteu, irmãos, o apóstolo teve dias que a sua mesa não estava farta, não. Um homem que, irmãos, era um religioso e que ganhava bem. Era um destaque. Mas acontece que quando a gente se converte a Cristo, né, as coisas velhas se passam e agora tudo se faz novo. Então, quando a gente aprende que a nossa boca é para entoar ao Senhor, como é que eu posso dar glória a Deus se eu estou cantando e as pessoas bebendo? E a Bíblia diz que os bêbados têm que se arrepender, deixar a sua bebida, porque a bebida tira o homem da sobriedade. Comete quantas, irmãos, violências através da bebida, que quando a pessoa está bom, ela se envergonha do que fez. Então, como é que eu posso dizer isso se aquele cenário está proporcionando pecado? Né? A glória não é para Deus. Então, esse, irmãos, é o verdadeiro evangelho. Jesus, quando foi para a cruz do Calvário, foi para salvar a nossa alma do pecado. Aleluia. Então, tinha, irmãos, uma recompensa para aquele preço. Era a minha e a sua salvação. E esse era o projeto de Deus. E ai de nós se não tivesse. Não tinha mais saída. Era condenação eterna. Então, há muitas vezes um evangelho, que eu não chamo do evangelho genuíno, né? Mas há uma palavra que se é pregada, onde a pessoa dá glória a Deus, fala em Deus, mas não faz a vontade de Deus. Não faz a vontade de Deus. Então, nós temos que meditar no que a palavra diz. O Senhor diz, eu sou a porta, né? Eu sou a porta. E lá em Apocalipse diz, no capítulo 3, versículo 20, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, esse tem parte com Deus. Quando disseram, mestre, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. O Senhor questionou, mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele agora olha para os que estavam ouvindo e diz, todo aquele que ouve a minha palavra, que a pratica, esse é minha mãe e meus irmãos. São esses que são minha família, eles têm parte comigo. Jesus lá em João 14 diz que aquele que me ama, guarda o mandamento. Então, amar o Senhor, irmãos, é guardar a sua palavra, é fazer a sua palavra, é obedecer a sua palavra, é escutar e obedecer. Então, nós vamos ver, a gente tem que ter cuidado com o que o irmão Mauro disse. Muitos vão dizer que é o Cristo e outros vão dizer que estão em nome de Cristo sem estar. Sem estar, irmão. Levando a vida da mesma forma e agora a única diferença é pronunciar o nome de Jesus, é saber que ele existe. Até o diabo e os demônios sabem e estremecem. Mas o que faz a diferença é a obediência à palavra. Irmãos, é renunciar ao pecado, é nos afastar daquilo que desagrada a Deus. Aí vocês podem dizer, e vocês são perfeitos? Não, mas estamos caminhando a cada dia para essa perfeição. Pecado na vida de crente é acidente de percurso, não é mais prazer. Nós não temos mais uma vida pecaminosa. Nós lutamos contra a carne, como as pessoas até que não são crentes devem lutar, mas não têm consciência dessa luta. Não tem, porque não tem o Espírito Santo para vencer a carne, para sinalizar a obra do maligno, né? Que é ele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Então nós estamos aqui essa noite para, irmãos, proclamar essa verdade. Porque é como diz o saldo, ninguém vê. Estão muitos, às vezes, eu tenho que ouvir o saldo. As últimas festas que eu cantei, eu passei mal mesmo. Eu não sei como eu não apaguei, mas eu não entendi o que estava acontecendo.
Era em pleno carnaval, eu estava cantando e eu passando mal, com vontade. Era aquele enjoo, irmãos. Enjoo mesmo, com vontade de vomitar. E eu não sabia o que acontecia dentro de mim. Porque simplesmente eu estava cantando e um bêbado, ele caiu e aquilo me agoniou. Eu disse, Deus, é a última que eu venho. Eu não venho mais. Ali já era a ação do Espírito Santo. Aleluia. Era a palavra penetrando. A gente não aguenta mais. Sabe, irmãos, a ovelha ela não consegue viver mais na lama. Porque ela não é para a lama. Então a palavra ela vai purificando. Por isso que nós temos a convicção, irmãos, que nós vamos sair daqui e essa palavra vai prosperar. Aleluia. Porque essa é a promessa de Deus. Que Ele vela em cumprir a sua palavra. E que tão somente a gente aguarde. Porque Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. O Senhor é aquele que era, o que é, o que há de vir. O Todo-Poderoso é o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E hoje nós